Bom, agora é a hora da mão na massa. Nós vamos começar a trabalhar com algumas ferramentas do Google, que são gratuitas, como todos os serviços, ou quase todos os serviços do Google, e eles vão ajudar muito você a conhecer um pouco mais daquele setor ou daquela categoria, para que você consiga desenvolver a sua estratégia de comunicação, a sua estratégia de marketing com mais assertividade, né? O Google é a ferramenta de busca mais importante, isso não precisa nem ser dito aqui. A segunda ferramenta mais importante de busca também é do Google, é o YouTube, e a gente tem um painel de tendências também no YouTube que é muito importante, que a gente trabalhe com esse sentido, né, de saber mais ou menos o que está acontecendo usando essas plataformas, né? Além disso, tem uma plataforma de recado, de clipping eletrônico, na verdade, de alertas do Google, que é também um recurso interessante. E depois tem dois sites do Google que eu gosto de recomendar, porque eles são ou uma enorme fonte de inspiração ou uma grande discussão a respeito dos consumidores e de como o Google pensa as coisas. Então, vamos lá. Nós vamos começar com a primeira ferramenta, que é o Google Trends, né? O Google Tendências. É uma ferramenta gratuita, fácil da gente configurar. Já nesse mesmo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer esses ajustes, e ele vai mostrar, né, na verdade, o volume de buscas de um determinado assunto, né, do termo que eu quiser selecionar ou de alguma coisa que eu acho importante em relação ao conteúdo. Além disso, a gente pode filtrar por período, por tempo e por localização. Então, eu consigo fazer uma filtragem, por exemplo, no Brasil, num determinado período, e claro que com a frequência que você acaba utilizando a ferramenta do Google Trends, isso enriquece muito a sua percepção de como as coisas estão caminhando no mercado ou alguma coisa dessa maneira. A segunda ferramenta é aquela que eu falei, né? Ele vai fazer um clipping eletrônico, que é o Google Alerts. Eu acho que uma dica interessante para passar é que vocês tenham, né, ou criem uma conta de e-mail, Gmail, né, um Gmail próprio para isso, porque o volume de informação que às vezes isso pode trazer para a sua caixa postal, né, para o seu e-mail, pode te atrapalhar no cotidiano, né? Às vezes, eu não vou ler e-mail sexta, sábado e domingo, vou voltar só na segunda-feira, mas o Google Alert vai acabar inundando, né? A gente usa o termo em inglês até do flood, ele vai inundar a sua caixa postal, e aí realmente vai ficar desagradável, às vezes fica impraticável. Dependendo do termo que a gente vai querer clipar, né, que a gente quer fazer com que o Google faça esse apanhado de conteúdo, em blog, site de notícia, fica impraticável, né? Quando a gente está naqueles temas que estão na moda ou estão sendo muito procurados, o Google Alert acaba não funcionando. Então, fica a dica aqui só de você ter uma conta de e-mail própria para isso. Sei lá, você pode criar lá monitoramento 001, monitoramento, o que você quiser, o que for criativo para você, e aí você pede para que os alertas venham naquela conta específica. Senão, realmente pode ficar um pouco delicado a operação diária disso daí. A segunda ferramenta de trends, né? Ou a terceira ferramenta que eu vou mostrar é o dashboard do YouTube, né? O dashboard do YouTube também é setorizado, a gente tem, na verdade, tudo que está, né? Quais são os vídeos que estão sendo visualizados mais naquele momento, mas depois a gente tem o canal de música, canal de game, são 3 canais que a gente pode também fazer esse monitoramento, né? Então, é como se fosse um Trends, só que não é mais por assunto, são os vídeos mais procurados. Também é muito bacana e também é interessante que a gente trabalhe com essa observação, porque são ideias ou são insights ou podem trazer resultados muito ricos também, quando a gente está trabalhando no YouTube Dashboard. É uma ferramenta bacana também. Além disso, né, agora sim, a gente tem um site fantástico do Google chamado Rich Media Gallery, né? É uma galeria de publicidade, de anúncio, de imagens, que deu certo na visão do Google, né, dentro do critério deles, e eles expõem ali de uma maneira inspiradora, né? Então, toda vez que eu preciso pensar, ou eu estou à toa e eu quero consumir um conteúdo do Google que deu certo, a gente acaba visitando lá o Rich Media Gallery. É legal colocar lá isso nos seus bookmarks, né, nos seus favoritos, e de vez em quando visitar, ver com uma certa frequência o que acontece lá. É um conteúdo
super bacana. E, para finalizar também, esse é um depositório de resultados, de relatórios e de pesquisas que o Google faz, que é o Think with Google, né? Pensando com o Google. É muito bacana, porque ele sintetiza ou ele resume boa parte daqueles trends, né? Não dos nossos trends, né? Eu posso fazer uma pesquisa muito fechada, em cima de um termo do meu cliente ou da minha preferência, um termo que é da minha área de atuação, mas o Think with Google vai dar um panorama geral, né? Também pode ser setorizado, né? Eles soltam relatórios muito interessantes de consumo aqui no Brasil, quanto tem de celular, qual é o aplicativo dentro da loja do Google que é mais baixado. Também é uma ferramenta bem bacana para que a gente possa frequentar aí com alguma regularidade, vale a pena.